E aí, pessoal, tudo bom? Estou aqui de novo para nós fazermos a nossa revisão de história. Nossa prova vai ser na quarta, né? Então, vamos estudar aí os assuntos que vão cair na prova. Tá bom, lembrando aí dos capítulos que vão cair na prova, capítulo 3, Estado Novo, do livro 5 e da frente B. E a gente tem o capítulo 1 do livro 6, da frente A, que é Segunda Guerra Mundial. Então, Estado Novo e Segunda Guerra Mundial são assuntos que irão cair na nossa prova de história. Vamos lá, então. Do Estado Novo, né, aí de 1937 a 1945, é a continuação do governo, né, da era Vargas, governo Getúlio Vargas aqui no Brasil, e a gente vai ter principalmente o estabelecimento de uma ditadura, né, que é conhecido como Estado Novo. Ditadura de Getúlio Vargas aqui no Brasil. Vai acontecer também os processos da Segunda Guerra Mundial e a gente vai ter características importantes para a modificação da nossa história no Brasil. Tá? Então, o Getúlio Vargas, em 1937, ele vai dar um golpe de Estado, né? Ele vai dizer que ele vai estar evitando aquela ameaça comunista. Na verdade, né, os Estados Unidos já estava espalhando algumas mentiras, né, umas fake news aí sobre dizendo que os comunistas estavam armando um plano, né, um plano Cohen, que é justamente a tomada dos governos daqui, né, da América do Sul, e que eram os presidentes tomarem muito cuidado, né, sobre isso, tá? Então, Getúlio Vargas ele vai acabar dando um golpe de Estado justamente para tentar evitar, né, esse essa tal da ameaça comunista, né? Deixa eu só verificar aqui se eu não estou me confundindo. Deixa eu ver. Só um minutinho, gente. Então tá certo. Porque também vai ter uma ameaça lá antes da ditadura militar, né? Também é o mesmo papo que vai acontecer, mas é o plano Correio mesmo que vai ser espalhado e o Getúlio Vargas vai dar o golpe, né? Então assim ele vai fechar o Congresso, né? Ele vai estabelecer, se concentrar, né? O poder político, né? Dos três poderes todo nas mãos dele, né? O governo ali no Rio de Janeiro, toda a atenção política se volta para a figura do Getúlio Vargas, né? E principalmente ele vai dar esse golpe porque no Brasil, né, em 1937, a gente vai ter aí várias tensões políticas, né? A ANL, que é a Aliança, é, a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, né? É isso, se não me engano. Que estava trazendo aquela questão do comunismo, né? Estava ameaçando, né? O Carlos Prestes junto com a Olga Benário e estava ameaçando fazer um movimento comunista aqui no Brasil. E do outro lado, né, mais da extrema direita, a gente tinha um integralismo ali com o Plínio Salgado, né, que era um contra-C, contra-V do nazismo, fascismo aqui no Brasil, estavam pressionando também ali a política, né? E para se livrar desses dois extremos aí, o Getúlio Vargas ele vai acabar dando golpe e assumindo todo o controle do Estado, né? Lembrando, gente, o Getúlio Vargas era uma figura autoritária, né? Então ele vai controlar todos os poderes, vai exercer uma espécie de autoritarismo aqui, né? A gente não pode chamar o Getúlio Vargas nem de nazista e nem de fascista, porque o governo dele, apesar de ser autoritário, né? Naquela época, o fascismo e o nazismo eles eram mais comuns mesmo na Europa. Não significa que não tinha nazistas nem fascistas aqui, a gente tinha. Só que quando a gente fala do Vargas, né? Ele é uma figura meio controversa, porque apesar de ser o Estado Novo, ainda existia, né, determinadas instituições, não era um regime totalitário, né? Então a gente não pode dizer que ele era fascista ou nazista, mas que ele tinha práticas autoritárias, ele tinha, né? Práticas fascistas, enfim, o uso da propaganda, por exemplo, né? São vários exemplos. Então, uma importante, né, o que é importante no Estado Novo é justamente a forma, né, ali do governo que o Vargas vai adotar, né? Ele vai adotar políticas estadistas. O que significa isso? Que ele vai centralizar, por exemplo, a economia, a cultura, enfim, né?
tudo para o Estado do Brasil. Então, é por isso que no Estado Novo a gente tem a valorização da pátria, né? A valorização cívica, a gente vai ter criações de empresas estatais organizadas pelo governo. Enfim, a gente vai ter uma centralização política muito forte, né, ao Estado. Então, os liberais não tinham espaço aqui no Brasil, não, nesse momento, tá, gente? Tudo era controlado pela política do Estado Novo, né? Então, outra coisa que o Vargas vai fazer de importante é o tal do jogo político ali, né, com os aliados e o eixo que estavam se formando ali na Segunda Guerra, né? Então, os aliados de Estados Unidos, Inglaterra, França e o eixo Berlim, né, Alemanha, Itália e Japão. Especificamente com o eixo era com a Alemanha, né? Então a gente tinha relações, sim, econômicas com a Alemanha, mas depois que os Estados Unidos entrar na guerra, né, o Brasil automaticamente vai ter que abraçar, né? Porque a gente estava muito ligado aos Estados Unidos e então a gente foi para o lado onde eles estavam, né? Então o Brasil acaba adotando o lado dos aliados, mas isso não significa que o Vargas, né, teve ali também sua política com o eixo, tá? Outra coisa importante é o departamento de imprensa e propaganda, né? Porque para a gente estabelecer um autoritarismo forte, né, e um regime autoritário como o Estado Novo e uma ditadura, a gente precisa controlar a imprensa, né? Ter a censura. Então, a propaganda é muito importante dentro do Estado Novo, principalmente o uso do rádio, o uso dos jornais, né, que era muito forte ali. O Getúlio Vargas ele vai influenciar a educação no Brasil também, né? Vai criar algumas disciplinas, por exemplo, como educação moral e cívica. Ele vai valorizar, por exemplo, que os alunos devem cantar o hino nacional, né, na escola, devem estudar sobre a bandeira, sobre os brasões, sobre a pátria, né, sobre ser brasileiro, por exemplo, né? Então, ele vai alimentar isso, né, muito no Brasil, né? O Getúlio Vargas ele era contra, por exemplo, essa ideia de Estado, né, de federação. Para ele, o Brasil era um só, né? Não existia negócio de estados, né? Tipo Amazonas, Ceará, tudo era a mesma coisa. Na visão do Vargas, né, ele queria meio que trazer essa ideia de unidade do Brasil, né? Então ele vai fortalecer muito a figura do Getúlio Vargas, né? Vai ser muito difundida como é, o líder, né, do Brasil. O Estado Novo ele vai chegar ao fim, principalmente também com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. Então, a maioria, né, dos pracinhas que foram para a guerra, né, que a gente chama de pracinhas, os praças, são os soldados, né, que foram para a guerra da FEB, da FAB, né, que é a Força Aérea Brasileira, e a Força Expedicionária Brasileira também, são os soldados, né, que foram lutar. Eles voltam muito influenciados por esse conceito de democracia, né, que vai ser colocado ali na Europa novamente. E como Getúlio Vargas era uma figura autoritária, né, quase que ali um líder fascista ou nazista, quando esses soldados eles voltam aqui, eles voltam criticando muito a forma que o Getúlio Vargas estava fazendo o governo, né? Então, os soldados vão acabar pressionando, né, o Getúlio Vargas e ele vai ter que abrir mão do poder, vai renunciar e vai ser exilado, né, no Rio Grande do Sul. E assim chega ao fim o Estado Novo, mas é um período muito importante na história do Brasil, né, onde vamos consolidar principalmente muitos traços da formação, né, desse pensamento brasileiro no século XX, aí, a ideia de educação, de valorização da pátria, enfim. E aí a gente tem também a Segunda Guerra Mundial, né, que é o capítulo 1 do livro 6. E, assim, gente, a Segunda Guerra Mundial tem muita coisa pra gente falar, né, mas a gente vai se concentrar aqui, principalmente o que vai cair na prova. Então, importante a gente pensar as causas da Segunda Guerra Mundial. Nossa, eu coloquei Estado Novo aqui, esqueci de alterar, né? Mas é Segunda Guerra, tá? Então, as causas da Segunda Guerra: totalitarismo, obviamente, né? Nazismo, fascismo, a expansão alemã do imperialismo que a gente chama, né? Que o Hitler vai adotar, ele vai invadir várias terras que ele dizia que era da Alemanha, né? Vai invadir a Tchecoslováquia, vai invadir a Áustria, Iugoslávia, vai tomando, né, as regiões que antes pertenciam ao Império Alemão, até que
vai ter o estopim da guerra, né? Que vai ser a invasão da Polônia, porque a Polônia fazia parte, uma parte do território da Polônia era parte do Império Alemão lá antes da Primeira Guerra Mundial, né? E aí começa toda os conflitos, né, da Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter também várias tensões sociais e políticas, né? A crise da democracia, enfim. A gente vai ter dois grupos sendo formados de alianças, né? Então a gente vai ter os aliados, que é a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, que só entra em 41, né, a favor dos aliados. E a União Soviética vai entrar também depois que a Alemanha vai invadir, vai tentar invadir a União Soviética, né? Vai entrar em conflito. Mas antes disso, a União Soviética ela fazia aquele jogo político de tentar ali, né, fazer acordo tanto com o aliado quanto o eixo, né? Inclusive eles vão fazer acordos com a Alemanha, mas depois vão romper, tá? Mas aí vão lutar lá dos aliados. Aí a gente vai ter o eixo, que é a Alemanha, Itália e Japão, né? O Japão ali tá no Pacífico, né? E vai também ter relações econômicas tanto com a Alemanha quanto com a Itália também, tá? Então vão ser outra frente, né? E o Japão, ele justamente vai fechar alianças com a Alemanha e também o Japão, né, era ali considerado o inimigo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos queriam exercer influência dentro do Japão, né, uma influência capitalista, mas como o Japão não estavam aceitando nessas medidas, eles vão entrar em conflito. Justamente, né, o Japão vai atacar a base de Pearl Harbor lá em 1942, se não me engano. 41, 42? 42, acho. E aí os Estados Unidos entram de vez na guerra, né? Então aí a gente começa, acho que em 41, de vez começa aí esse conflito, tá? Então, como eu já falei, o estopim da Segunda Guerra se dá com a invasão da Polônia, e aí a gente vai ter várias batalhas, né, gente? Até 42, a... de 39 a 42, a Alemanha, né, o eixo, ele não vai perder nenhuma batalha, gente, porque a Alemanha usava, né, daquela tática de guerra relâmpago. O que é uma guerra relâmpago? Quando eles invadiam, gente, uma cidade era tão rápida a destruição, né? Por isso que daí vem o nome Guerra Relâmpago. Porque eles não se anunciavam. Eles chegavam com os aviões já atacando bomba, né? E aí por debaixo vinham os tanques com os soldados atirando. E eles dominaram assim, dessa forma, a Polônia, algumas cidades. E aí eles foram invencíveis até 1942, que foi quando eles receberam uma contraofensiva da União Soviética muito forte, né? Na região do fronte oriental, aonde a Alemanha já tinha, né, bombardeado a cidade de Stalingrado, Moscou, Leningrado, e todas essas cidades vão acabar resistindo, né, à invasão dos alemães ali do exército nazista e vão criar uma ofensiva gigantesca. Tanto é que, a partir desse momento, a Alemanha começa a perder várias batalhas, né, e vai sendo empurrada de volta para, né, a sua retomada. As tropas vão se retirando, voltando de novo para a Alemanha, e a União Soviética vai dominando tudo ali, os territórios. Tá bom? Tanto é que vai ser o primeiro que vai chegar nos campos de concentração da Alemanha vão ser os soviéticos, né? Eles vão dominar toda a parte oriental, enquanto está tendo batalha ali na região entre a França, né? Inclusive a França vai ser dominada pelos alemães, né? Principalmente o norte da França, né? E no norte da França é onde também vai acontecer as principais batalhas, né? Ali no norte. Então a gente vai ter, por exemplo, Dunkirk, né? O dia D, que vai ser o desembarque das tropas aliadas no norte, né? Ali nas praias. E é justamente o dia D, é justamente quando, lá em 1954, os americanos vão fazer uma mega operação, né? De retomada da França, com vários soldados, várias embarcações, né? Atracando no porto ali, dominado pelos alemães, e vai ser muito forte nesse processo do dia D, porque é a retomada da França e justamente é uma contraofensiva muito forte que vai fazer com que o exército alemão recue, né, de volta, e assim os americanos junto com os ingleses vão dominar a França novamente, né, vão retomar a França que estava ocupada pelos alemães. E aí, como eu já falei, né, os campos de concentração vão ser encontrados primeiramente pelos soviéticos, né, mas para quem não lembra, os campos de concentração era onde os alemães prendiam ali, né, tudo aquilo que era contra as ideias nazistas, no caso, os judeus, né,
comunistas, homossexuais, armênios, tudo aquilo que fugia do idealismo ali, né, dos alemães, do pensamento ariano, eles mandavam para esse campo de concentração. No início era para trabalhos forçados, mas depois virou campo de extermínio, né? Tanto é que no final da guerra muitos judeus foram mortos, né, nesse campo de extermínio. E aí a Segunda Guerra Mundial finaliza com as bombas atômicas, né, produzidas ali pelos americanos e vão ser jogadas no Japão, porque a guerra ela acaba na Europa em 1945 ali, né, em abril, maio, é o período que a guerra acaba na Europa, quando a Alemanha vai se render. Mas o Japão só vai se render em agosto, né? Agosto, setembro oficialmente. Então demora um pouquinho ali, a guerra no Pacífico ela continua e as bombas atômicas vão ser lançadas ali, uma em Hiroshima, né, no dia, acho que é 6 de agosto, se eu não me engano. Depois de alguns dias, a outra bomba vai ser lançada em Nagasaki e vai ser bombas de destruição em massa, né? Para quem assistiu Oppenheimer e viu como as bombas, né, têm um poder de destruição gigantesco. Então, gente, no geral é isso, tá? Dê uma lida no conteúdo, pesquisem esses tópicos que eu coloquei aqui dentro dos capítulos, façam as atividades do livro e treinem para a prova, tá? A prova não tá tão difícil assim não, tá até que fácil. Tá bom, gente? Então é isso. Abraço.